A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 18. O título deste capítulo é Os Deveres e os Direitos dos Levitas e dos Sacerdotes. Então aqui neste capítulo nós já vemos que aqueles que Deus chamou para ser sacerdote e levitas, eles tinham deveres e tinham direitos. E é isso que o capítulo vai falar. Da mesma forma, nós que somos cristãos, na nova aliança, nós também temos deveres e temos direitos. A maioria das pessoas só querem saber dos direitos, né? Só das promessas, né? Só das bênçãos, né? Mas não, nós temos deveres, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deixou bastante mandamentos para nós no seu Evangelho, né? E principalmente no Sermão da Montanha. Leiam o Sermão da Montanha, que lá está os mandamentos de Jesus Cristo. Nós que somos cristãos temos que viver aquilo ali, tá bom? Temos que viver o que Jesus Cristo ensinou e aquilo que Ele deu exemplo para nós, né? Então, muitas coisas que Jesus Cristo não precisava fazer, mas Ele fez para nos dar exemplo. Como no batismo, ele não precisava nascer de novo no batismo, né? Ele não tinha pecado, mas ele batizou para ensinar para nós que somos pecadores o caminho do arrependimento, amém? E também nosso Salvador Jesus Cristo, ele lavou os pés dos apóstolos, ele não precisava, ele que era digno de toda honra, toda glória, todo louvor, né? Até hoje nós temos que glorificar o nome do Altíssimo, porque ele é todo poderoso, só que ele mostrou a humildade, né? Então muitas coisas Jesus Cristo não precisava fazer, mas fez para que possamos seguir o exemplo dele, né? Então sigam o exemplo de Cristo, façam tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele ensinou, amém? Porque são os mandamentos, são nossos deveres de cristão. E as bênçãos e os galardões, né? Também é a vida eterna, são as moradas celestiais que Deus nos promete. Tem muita coisa, muita bênção maravilhosa para nós nas Escrituras, né? Então leiam as Escrituras e cumpram seus deveres e vocês vão receber os seus direitos, amém? Então é disso que o capítulo 18 está falando. Aqui da antiga aliança, mas serve para nós também na nova aliança, amém? Então vamos começar o estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Por que eles tinham que levar a iniquidade? Porque eles, como sendo o sumo sacerdote Arão, escolhido por Deus para administrar o tabernáculo, ele tinha que fazer expiação dos seus pecados e dos pecados dos seus filhos, né? Porque eles que administrariam o sacerdócio, estariam mexendo nos utensílios do Altíssimo, fazendo toda a função sacerdotal, né? Então eles tinham que estar santos, porque o santuário ele representa o céu, e no céu nenhum entra com pecado, amém? Tem que ter expiação. E nosso Salvador Jesus Cristo, ele é simbolizado aqui por Arão, o sumo sacerdote, como nós vimos em vídeos anteriores, né? Principalmente quem me acompanhou nos vídeos de estudo do Levítico, sabe que o Arão, sumo sacerdote, simboliza o sumo sacerdote eterno, o verdadeiro, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que expia todos os nossos pecados diante de Deus. Então, ele que está fazendo o sacerdócio nosso lá no céu, ele que faz a expiação pelos nossos pecados, amém? Aqui no versículo 2: E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Então que nosso Deus ele está dividindo as tarefas. Ele falou que Arão e os seus filhos seriam os sacerdotes, né? Mas os levitas, eles foram separados para fazer a guarda do tabernáculo. Eles acampariam ao derredor, né? E protegendo o tabernáculo e ficando à porta da tenda para atender a necessidade dos sacerdotes. Então eles tinham que estar sempre em comunhão. Os levitas do lado de fora do tabernáculo, cercando, protegendo, e também eles tinham a função de, quando levantasse o acampamento, transportar, né, a tenda, né, e os utensílios. Só que lá dentro do santuário, somente Arão e os seus filhos, os sacerdotes, que poderiam administrar o serviço sacerdotal. Então aqui Deus está delegando funções, né? Então nosso Deus ele delega funções. Tem pessoas que Deus levanta para ministério de pregação da palavra, outros para fazer missão de evangelização, outros para porteiro, outros para o serviço da limpeza, outros para cuidar do som. Cada função tem sua importância. Como o nosso corpo também, cada parte dela é importante. Se a gente perde uma parte do nosso corpo,
faz falta, né? Então, por isso que Jesus Cristo nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Toda parte do corpo é importante, mas Jesus é o cabeça, ele é o principal, amém? Então, a gente está sempre ligado a Jesus Cristo, como nós vimos no vídeo anterior, Jesus Cristo é a videira verdadeira, né? Nós temos que estar ligados a ele, amém? Então, dê glória a Deus, dê graças a Deus pela função que você exerce. Você é uma parte importante do corpo, tá bom? Cada parte do corpo tem a sua função e é necessária, amém? Para o corpo funcionar, tem que estar em comunhão. Tem muitas pessoas que falam que não precisa ir para a igreja, mas uma parte do corpo separada, ela não é o corpo todo, né? Então a igreja é o corpo reunido, amém? Então tem que estar em união, tá certo? E aqui no verso 5, ele deixa bem claro, né? Que se alguém quisesse fazer a função de sacerdote, se entrasse lá, não fosse filho de Arão, ou fosse o sumo sacerdote, certamente eles morreriam. Então Deus dá muito valor que você seja grato e respeite a função a qual você foi delegado, amém? Não se intrometa nas funções dos outros, isso não agrada a Deus, tá bom? E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Olha que coisa mais linda esse verso 6, a dádiva de servir, né? Então os levitas, eles foram dados aos sacerdotes, a Arão e aos seus filhos, como dádiva, né? Então servir é uma dádiva. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na sua primeira vinda nos servir. Ele deu a dádiva, a graça santa. Ele veio servir, ele veio trazer a salvação à humanidade. Ele lavou os pés dos apóstolos, ele curou os enfermos, expulsou os demônios. Ele estava o tempo todo trabalhando a favor da humanidade. Ele queria resgatar a todos, levar a salvação a todos. E é essa função de servir para a qual o Cordeiro veio ao mundo, amém? Ele veio pela primeira vez para servir. Só que depois que ele venceu na cruz, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, todo louvor é dele. Tudo que é do Pai agora é dele também, Santo é Jesus Cristo. E é muito importante, viu como é importante servir? Jesus Cristo, por servir ao seu Pai, obedecer ao plano de salvação, né? Deus mandou ele vir aqui, se baixar, perder a sua glória, vir aqui essa baixa terra para sofrer por nós. Ele obedeceu e foi fiel até o fim, venceu na cruz, ressuscitou e valeu muito a pena servir. Então siga o exemplo de Jesus Cristo, sirva, porque o menor aqui na terra é grande lá no reino dos céus. É assim que funciona, tá bom? Então servir a Deus é uma dádiva. Olha como que vale a pena servir, ó. Em João capítulo 12, verso 26. Quem me serve precisa seguir-me. Então aquele que fala que é servo, que acredita em Jesus Cristo, tem que seguir Jesus Cristo. Tem que saber a sua vontade e praticar, amém? E onde estou, o meu servo também estará. Olha que coisa mais linda, Jesus está fazendo uma promessa. Olha, aonde eu estou, Jesus Cristo ele não está mais aqui na terra entre nós. Ele está lá no céu, à destra de Deus Pai. Nós também vamos estar lá. Aqui, ó, ele promete, ó, o meu servo também estará. Quando nós morrermos, a nossa alma, nosso espírito vai aos céus e vai estar onde Jesus Cristo está, amém? E na sua volta gloriosa, todos vão ressuscitar e todos estarão com seus corpos glorificados diante do Altíssimo, Santo é Jesus Cristo. Isso é uma promessa e vai se cumprir, está muito próximo de se cumprir. Glória a Jesus. Agora o verso 7. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Então o seu ministério é uma dádiva. Você é pastor? Dá glória a Deus, porque é uma dádiva de Deus. Deus te levantou como pastor. Você faz parte da administração, do financeiro da igreja? Dá glória a Deus. É da tesouraria? Honra a Deus, faz o seu melhor, tá bom? E Deus vai te honrar, porque isso é uma dádiva, é um dom que Deus te deu. Então sirva Ele com alegria e tem galardão preparado para você no céu, amém? Disse mais o Senhor a Arão: e eu, eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas, alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas, do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo comerás, todo varão o comerá, santidade será para ti. Também isto
será teu a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo, com o que estiver limpo na tua casa as comerá. Então, estatuto perpétuo, isso aqui é uma promessa que Deus faz para sempre. Hoje não existe mais o sacerdócio de Arão, né? Agora é o sacerdócio de Cristo. Então, todo aquele que é levantado para servir a Jesus Cristo, ele tem direito às ofertas, aos dízimos, né? E principalmente as promessas espirituais, a vida eterna, aos dons celestes, né? Tudo isso é prometido para você, se você cumprir os seus deveres, porque só podia participar disso quem estiver limpo, como está escrito aqui no verso 11. Então, o seu coração tem que estar limpo, as suas vestes têm que estar limpas, têm que estar brancas, não pode ter mancha de pecado, tá bom? Se você diz que serve a Cristo, mas você está sujo pelo lamaçal do pecado, você não tem como desfrutar dos dons celestes, não tem como desfrutar das bênçãos celestiais. Você que é uma ovelha, você que busca o Senhor, mas você não tem cargo ministerial, sirva o Senhor com alegria e não se suje suas vestes, esteja servindo a Ele com fidelidade, e você vai participar aqui, de todas essas promessas que Deus está fazendo, amém? Mas é necessário estar limpo de coração, de alma e de espírito. Suas vestes têm que estar apresentadas sem manchas diante do Cordeiro, amém? Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Então, tudo que é de melhor, Deus tem prometido para nós também, porque tudo que é de Deus, Deus deu ao Filho, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou também que tudo que é dele nós também teremos, porque nós somos um com Cristo Jesus, amém? Então, é muito lindo isso. Então, todas essas promessas é muito lindo, e tudo isso vai se cumprir, creiam. Deus vai abençoar você tanto materialmente, mas principalmente espiritualmente. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Viu? Novamente aqui Deus confirmando, todo aquele que estiver limpo, todo aquele que estiver com consciência tranquila diante de Deus, amém? Esses vão desfrutar das bênçãos materiais e celestiais. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, os primogênitos de ovelha e o primogênito de cabra não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirá sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como será teu o peito de movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, todo tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. Glória a Deus, que promessa mais linda. Então aqui Deus está falando a Arão que todas as ofertas dadas ao Senhor eram também do sumo sacerdote e dos seus filhos. Da mesma forma que todas as promessas, todas as riquezas celestiais que Deus deu ao Filho, que Deus deu ao sumo sacerdote nosso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus também dará aos filhos do sumo sacerdote. Quem são os filhos de Jesus Cristo? Né? Jesus Cristo falou quem que é a família dele na palavra tem, né? São todos aqueles que me seguem e fazem a vontade de Deus. Amém? Então nós somos participantes dessa herança aqui, tá? Então creiam nisso. Aqui uma passagem para confirmar que nós somos participantes da herança de Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 15, verso 29 ao 31. É a parábola do filho pródigo, né? Muito linda essa parábola. Ela tem várias explicações, dá para usá-la de várias maneiras, mas dá para confirmar também que tudo que é do Pai é do Filho. Amém? Santo é Jesus Cristo. Nós somos um com Jesus Cristo pela fé nele, né? Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Glória a Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã,
que você está cumprindo os mandamentos de Deus, você procura fazer a vontade do seu Pai, está sempre o tempo todo evangelizando, falando do amor de Cristo e fazendo a vontade do seu Pai, está orando, sempre em comunhão com Deus, tudo que é dele é seu, tudo que Deus deu a Jesus Cristo é seu também, tá bom? Nós somos um, nós seremos um, nós vamos herdar toda essa herança, amém? Então confie em Deus, confie em Jesus Cristo, porque todo esse galardão, todas essas promessas está reservado para nós também, mas é necessário que nós estejamos fazendo a vontade do Pai, amém? O filho pródigo que se desviou, que gastou dinheiro com as meretrizes, se arrependeu e veio pedir perdão ao Pai. Ele não queria nem ser chamado de filho, ele queria ser um servo, né? Santo Jesus Cristo. Mas o Pai é misericordioso e matou um bezerro cevado. Santo Jesus Cristo fez festa. Então tem festa quando uma alma se arrepende e quer servir a Jesus Cristo. Então vamos orar pelos nossos irmãos que estão desviados, para que eles possam voltar também para fazer parte dessa festa, tá? Não fiquem tristes como o irmão dele ficou, não. É motivo de festa, sim, amém? Porque não fica com inveja, não. Ah, mas aquela pessoa está no pecado e está prosperando, e eu estou aqui servindo a Deus e não estou prosperando. Fique em paz, tudo que é do Pai é seu. Se você não receber aqui, na vida, aqui na terra, porque nós não somos deste mundo, né? Aqui é uma passagem. Fica tranquilo, porque a herança verdadeira, ela está lá no céu, junto com Jesus Cristo, amém? E você vai receber, tenha fé, busca o Senhor, procura fazer a sua vontade. Se você se desviar, se arrepende e ora bastante, vigia bastante para não desviar, e você vai alcançar a vida eterna, Santo Jesus Cristo, e todas as heranças que Jesus Cristo quer te dar, amém? Que coisa mais linda esse capítulo, né? Eu gosto muito de falar assim, porque geralmente a gente está lendo números aqui, é só rebeldia, é juízo, é castigo, né? Eu gosto quando chega no capítulo assim, que é mais feliz, assim, né? Que fala das promessas do Senhor. Mas toda vez que falar de castigo, de juízo e de arrependimento, é necessário também, é doutrina. Então eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu vou falar o que a palavra está escrito, tá bom? Então nunca esperem de mim que eu pegue uma palavra que é puxão de orelha e transforme ela numa palavra de bênção. Não. Toda palavra que for pesada, eu vou falar ela da forma como está escrito, amém? Porque seja feita a vontade de Deus. Ai de mim se eu falar coisas aqui que não estão escritas, amém? Aqui no verso 20: disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma parte terás. Olha, que eu acabei de falar aqui, ó. Nossa herança não é aqui, né, irmãos? O Arão, o sumo sacerdote e os levitas, eles não herdaram nenhuma terra lá em Canaã, porque isso aqui Deus já estava mostrando que era um povo separado, as bênçãos são separadas, amém? Você é uma pessoa separada por Deus, você é um santo, uma santa de Deus, você se comprometeu a servir a Senhor Jesus Cristo, você se comprometeu, quando você fez o batismo, você está usando uma aliança, é um casamento, é uma promessa que você fez a servir o Senhor. Então cumpre a tua parte e Deus vai cumprir a parte dele, amém? Jesus Cristo está voltando para resgatar sua noiva, amém? Então vamos subir para o céu, mas tem que ser fiel, tá certo? Então aqui, ó, disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma parte terás, e no meio delas nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, Santo Jesus Cristo, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Olha, tem muita gente, eu vejo muita gente falar desse capítulo aqui, para justificar o pastor ganhar salário, receber bênçãos, dízimos, ofertas à igreja, né? Só que a herança maior, a coisa mais importante, eu não vi ninguém falando. Eu estudo, faço aulas para poder falar aqui, gravar os vídeos, né? Eu não vi ninguém falando dessa parte mais importante aqui, ó. Eu sou a tua parte, a tua herança, Santo Jesus Cristo. Então, a graça de Deus nos basta. Ele é a nossa herança. O mais precioso para nós é Jesus Cristo, amém? É o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. A esse sim, nós devemos buscar. Por essa herança, nós devemos batalhar dia e noite, amém? Porque as outras coisas, quando a gente morre, fica tudo aqui. Mas a eternidade, meu irmão, estar junto com Jesus Cristo não tem preço, amém? E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e dar-lhe-ão, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança. Deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Olha só que passagem legal. Será que seus pastores eles dão dízimo? O ministério tem que dar dízimo também, tá? Não é só as ovelhas, não. Tem que dar o dízimo dos dízimos, porque tem que dar o exemplo, né? Como eu falei, Jesus Cristo sempre dava o exemplo. Então o ministério também tem que dar exemplo, tá bom? Você está pedindo oferta para as ovelhas, está pedindo dízimo, é nisso que você acredita? Então dá também, tá? Porque Deus pede o dízimo dos dízimos, tá bom? E cortar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade de eira e como novidade de lagar-se, contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério, na tenda da congregação. Todo aquele que se propõe a servir ao Senhor, ele tem direito ao galardão, amém? Então, os pastores podem receber salário? Sim, é bíblico, tá? Pode receber salário sim, tá? Só que tem o exemplo do apóstolo Paulo, que ele entendeu que a graça, que o galardão dele é no céu. Então, ele fabricava tendas para sobreviver. A gente vai ver isso no final do vídeo, né? Então, tanto os outros apóstolos, eles recebiam, eles viviam das doações dos irmãos, né? Porque está escrito aqui, ó, é o galardão. Aquele que se propõe a servir ao Senhor, ele recebe o galardão dele, tá bom? Aqui, no Antigo Testamento, o galardão físico, certo? E no tempo da igreja também, com os apóstolos, muitos deles recebiam também, tá? Então, é bíblico e tá certo, eles podem receber, tá? Só que, por exemplo, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil, e eles escolheram o exemplo de Paulo, porque Paulo, ele fabricava tendas para não ser pesado a ninguém, né? Então, ele fazia todo o seu ministério, foi o pregador que trabalhou mais na obra de Deus e não recebia salário para isso, né? Ele continuava com a sua profissão secular, né? Então, cada igreja segue o exemplo que quer. Nós na congregação aqui seguimos o exemplo de Paulo, como eu vou ler no final do capítulo, no final do vídeo. E comereis todo lugar, aqui, perdão, verso 32. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Agora aqui eu vou dar alguns exemplos do apóstolo Paulo, né? Que ele era do ministério, ele tinha direito de viver com as ofertas, né? Porque ele se dedicava totalmente à obra de Deus. Só que ele preferiu, por opção dele, fabricar tendas, porque ele queria o galardão maior, né? Então aquele que é honrado aqui na terra já recebeu o seu galardão, tá certo? É lógico que quem serviu a Deus aqui, quem recebe salário aqui e tem uma vida digna, que não desvia dinheiro, que usa o dinheiro para a obra de Deus realmente, lógico que vai dar vida eterna, né? Só que o apóstolo Paulo, ele queria um galardão maior, então ele se esforçava mais, ele não queria ser pesado para ninguém, né? Vamos ler aqui os textos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, da nossa dedicação e atenuidade ministerial, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vós comunicávamos o Evangelho de Deus. Então ele não queria ser pesado para ninguém, ele queria evangelizar, trazer almas para Jesus, sem pesar para ninguém, né? Então tem muito pastor que anda de carrão chique aí, e não dá nem uma carona para os fiéis, né? Aqui na congregação é muito gostoso servir a Deus aqui, porque a gente vê o amor de Deus, as pessoas entenderam que a graça santa basta, né? Esses dias aqui o cooperador de jovens veio buscar meus filhos para fazer visita com o carro dele, com a gasolina dele, foi buscando os jovens nas casas deles para fazer visita, por amor a Deus, por amor a Cristo. Ele tem o serviço dele, e depois à noite, em vez de descansar, não, ele ainda vai buscar os jovens para fazer visita com o carro dele e com a gasolina dele. Ele seguiu o exemplo de Paulo, né? É muito mais bonito assim, não é? Do que você ver o pastor chegando de carrão e nem oferecer carona para você. É triste isso, né? A gente vê isso nas igrejas. Os pastores não querem servir as ovelhas, né? Eles querem ser servidos. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, veio servir. Então, eu acho que esses pastores não entenderam muito bem o que é servir a Deus, né? O que é servir a igreja. Jesus Cristo falou a Pedro:
Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então tem que ter cuidado com as ovelhas, não é arrancar a lã delas e explorar elas, não, tem que ter cuidado com elas. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 9: mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Glória a Deus. É o que a gente aprende na congregação. Eles nos ensinam, quando a gente está passando necessidade, não é para a gente sair pedindo para ninguém, não. Dobra o joelho no chão e ora, que Deus vai mandar alguém suprir tua necessidade. Quantos testemunhos eu escutei de pessoas que estavam orando nas suas casas e Deus fez um irmão sonhar com aquela pessoa e fazer uma compra e levar para ela. É assim que a obra de Deus funciona, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ainda nos dias de hoje. Deus não muda, tá bom? Então vamos viver a graça santa de Deus. E aqui, para finalizar, é Mateus capítulo 10, verso 8. Jesus Cristo dando instrução para os seus discípulos e serve para nós também. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, eu aprendi a palavra de Deus indo para a igreja, lendo a Bíblia em casa e assistindo bastante vídeos na internet. E eu estou ensinando de graça, gente, tá bom? Eu não ganho nada para fazer esses vídeos aqui. Para você começar a ganhar dinheiro com o YouTube, tem que ter 1000 inscritos. Eu acho que eu vou ler a Bíblia inteira e eu não sei se eu vou ter 1000 inscritos, né? Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou cumprindo o meu devocional, né? Porque eu amo a palavra de Deus e quero ensinar. Então Deus abençoe de todos vocês. Orem a Deus por mim, pela minha família, e tudo que vocês aprenderem e receberem de Deus, deem de graça ao teu próximo. Deus seja louvado.